Começar o nosso bate-papo dessa manhã? Para lá. Jornal da CBN Cuiabá. 8h17, como a gente falou um pouquinho mais cedo para nossa audiência. Hoje a gente conversa com o secretário de governo aqui da capital, o secretário Ananias Filho. Muito bom dia, secretário. É um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui na CBN Cuiabá. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia, Igor, Pedro, aqui o Anderson, Thaís também, que estão aqui colaborando nesse trabalho, nessa parte da manhã. E bom dia também ao nosso secretário de comunicação que acompanha aqui, o Max. E dizer que estamos aqui pronto para a entrevista dos três grandes jornalistas aqui nessa manhã. O secretário disse que ia ser bombardeado, Igor. Eu vou puxar aqui o microfone só um pouquinho, mas não, né? Certo. Aqui é tranquilo, né, Igor? Aqui é tranquilo, fica tranquilo. Não, um vai dar tiro, outro porrada, outro bomba. Tiro, porrada e bomba, mas tudo bem. Couro aqui é grosso, né, Ananias? Você tá acostumado, né? Tiro, porrada e bomba parece que quase aconteceu. Foi ontem na prefeitura, secretário. Como é que foi? Eu queria que o senhor começasse trazendo detalhes pra gente. Ontem a gente acompanhou uma reunião ali da bancada, né? Alguns membros da bancada federal ali na prefeitura para tratar de algumas questões de emendas, né? O prefeito Abílio articulando ali pelo menos 100 milhões em emendas aqui para a capital. Teve um estranhamento ali em determinado momento entre a deputada Coronel Fernanda e a vereadora Baixinha Giraldelli. Conta pra gente como é que foi essa reunião e as principais pautas que foram tratadas por lá. Primeiramente, a gente tem que agradecer a bancada federal do senador Wellington, o Rodrigo Dazaelli, o Nelson Barbudo, a Gisela, a Coronel Fernanda, o Coronel Assis estiveram presentes pessoalmente, e também o senador Jaime Campos e o deputado Emanuelzinho, que enviaram representantes. Então, mostra que a bancada está mesmo unida, e a gente sabe que os demais não foram por motivo de força maior, mas é muito gratificante a gente ver o prefeito Abílio, ele buscar essa união, essa unicidade da bancada federal, independente de ideologia e de partidos políticos, para que possam ter o bem comum a cidade de Cuiabá. E ontem teve uma expressão que foi muito falada ontem lá pelo Rodrigo Dazaelli, que falou bem claro, falou assim: mesmo eu sendo do interior, eu não vou deixar de ajudar aqui a capital, porque a capital é de todos nós, a capital é do Mato Grosso. Quando ajudam a saúde de Cuiabá, está ajudando a saúde do Mato Grosso. Então, isso mostra que o prefeito Abílio está no caminho certo na interlocução, e ele foi bem claro que todos aquele que trouxer a emenda vai ter o reconhecimento e vai ter a transparência na aplicação dessa emenda e vai ter o reconhecimento para aquele parlamentar. Então, o prestígio terá que ser de dar a César a quem é de César. Então, o prefeito e toda a bancada, o senador Wellington e a Coronel Fernanda, sendo líder do Senado, tudo da Câmara, mas da bancada a coordenadora é a Fernanda, e se colocou à disposição. Houve este fato mesmo, a gente tem que mostrar que são duas mulheres de muita fibra e muito contundentes nas suas definições. A Fernanda, do meu partido, PL, ela explicou uma nova configuração que existe na tramitação de emenda. E a vereadora Baixinha Giraldelli também, que tem um entusiasmo e uma energia que a gente tem que admirar, ela mostrou que ela não gostaria que tivesse um bairro descartado do outro, e queria que todos os bairros. A intenção dela é que todos os bairros sejam contemplados. E não tem recurso para todos, e a Coronel Fernanda tentou explicar isso. E os ânimos, às vezes, excedem um pouquinho, mas foi contornado. O prefeito Abílio pediu calma para a vereadora e para a deputada, e ficou tudo bem. Eu recebi a deputada também na minha sala, depois recebi ela no partido mais
tarde e nós conversamos bastante e ela colocou o posicionamento dela e será devidamente aparada todas as arestas. E a Baixia tem um projeto muito importante, que é o Banco de Alimentos, que eu creio que a bancada ontem captou, que é muito importante para evitar o desperdício de alimentos. Então, eu vi já no semblante e na fala de alguns parlamentares que vão ser contemplado esse projeto da vereadora Baixinha Giraldelli, que precisa realmente nós acabarmos com o desperdício, não em Cuiabá, mas em todo o Brasil, porque nós precisamos alimentar muitas pessoas. Igor, Pedro, fiquem à vontade, meus amigos. Secretário, bom dia. Bom dia, Igor. O senhor está numa secretaria ali extremamente centralizada, né? Tá no andar do gabinete do prefeito, todos os secretários estão ali presentes, a Secretaria de Governo, acaba que sabendo de tudo que acontece nas outras secretarias, a interlocução com o parlamento, com a bancada federal. Como é que o senhor avalia esses primeiros dias de um mandato que existe uma grande expectativa por ele, que é do prefeito Abílio, o próprio prefeito muito presente nas decisões, nas coletivas, na rua? Como é que está sendo esses primeiros dias, essa experiência de trabalhar ao lado do Abílio como prefeito? O senhor que é presidente do partido dele, presidente do PL, para quem não sabe, né? O Ananias é o responsável por organizar o partido aqui no estado, responsável por fazer o sucesso que o PL tem hoje nessas principais prefeituras, e hoje está baseado aqui em Cuiabá, cuidando talvez do maior desafio do PL, que é fazer uma boa gestão aqui na capital. Como é que está sendo esse desafio? Primeiro, em partes, o Abílio, para mim, é uma grata surpresa, surpresa agradável, pela capacidade de raciocínio dele buscar soluções para os problemas. Inclusive, às vezes eu falo para ele, tenha um pouco de parcimônia para que nós não possamos fazer alguma colocação apressada para depois nós tivermos que corrigir rotas. E ele está buscando isso e ele fala com muito conhecimento. Isso, para mim, é fundamental. O prefeito Abílio, quando ele vai defender uma ideia, ele já tem um conhecimento prévio de tudo que ele vai fazer essa defesa. Como está os 30 dias, os 40 dias que estão aí já de gestão? Hoje está quase com 50 dias, chegando aos 50 dias. Nós poderíamos ter avançado mais, mas a transição, ela não foi uma transição tal qual preconiza a legislação. Ela foi uma transição escamoteada, vamos dizer assim, um palavreado mais popular. Uma transição que nós não recebemos todos os dados inerentes à gestão financeira, à gestão administrativa, à gestão de pessoal. Então, nós estamos descobrindo dentro da gestão já empossado, depois que o prefeito Abílio empossou, o tanto que tinha de irresponsabilidade administrativa aí. Nós não estamos querendo olhar retrovisor, mas não tem como seguir se não corrigir muitas rotas que lá existiam. E se for para fazer igual estava, não precisaria mudar a gestão. A população de Cuiabá votou no Abílio com a intenção de que fosse totalmente diferente e que fosse feito a rota diferente. Então ele está buscando fazer diferente, ele não está podendo, ele não pode fazer a mesma forma como fazia, e ele é muito determinado nisso. Então nós estamos descobrindo, nós tínhamos uma previsão de que o rombo financeiro poderia ser 1 milhão e 200, 1 bilhão e 200, chegou a 1 bilhão e 700, ontem fechou praticamente o balanço de 2024, os dados que me passaram ontem à noite pelo contador geral é que tem uma dívida de curtíssimo prazo de 1 bilhão e quase 1 bilhão e 100 e mais 1 bilhão e 200 a médio e longo prazo de dívidas que foram feitas. Quase o dobro daquilo que se estimava durante a campanha, né? Porque na campanha se falava, e o prefeito à época, Manuel Pinheiro, negava, falava de 1 bilhão e falava, vocês estão doidos, não tem nada de 1 bilhão. 1 bilhão é só a de longo prazo. O que a gente está vendo aí é que se somar as duas, passa dos 2 bi. Passa dos 2 bi.
Certeza, e esses dados foram repassados ontem no período final do expediente. Eu saí da prefeitura ontem, era 19h30, o contador estava despachando ainda com o prefeito e estava mostrando esses números, vai ser mostrado esses números. Então, é muito tranquilo dizer que nós não tivemos a transição que nós desejávamos e o Abílio não está desfocado, ele está muito focado e com muita capacidade administrativa, até porque os auxiliares que ele escolheu para secretariá-lo são pessoas competentes, e nós vamos ter certeza que mais 8 meses, dentro de 8 meses, eu acho que a casa estará bem arrumada, porque os cortes são profundos, ele está determinado nisso. A previsão de ter corte de 100 milhões no primeiro trimestre, ele vai superar esses 100 milhões de corte. Então, é agressivo a forma dele fazer gestão. Ele está presente em todas as secretarias, ele não foge de problema. Toda vez que há um problema na secretaria, a gente relata a ele e fala, não, eu irei pessoalmente. Eu falo, beleza. Então, aí ele faz os enfrentamentos, ele acompanha secretário na Câmara Municipal, ele não deixa sozinho, vai defendendo a gestão e mostrando o que está errado. O que está errado, nós não vamos ficar olhando no retrovisor, mas nós vamos buscar que os órgãos de controle externo, principalmente, tenham conhecimento e tomem as devidas providências. Isso aí nós não vamos buscar caça às bruxas, mas nós também não. O Abílio não tem nem o porquê de não mandar os órgãos de controle apurar. Entendeu? Pedro Panoc, fica à vontade, meu amigo. Ainda tem uns minutinhos antes do repórter. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Recentemente, a Câmara aprovou, mais precisamente na última semana, uma reforma administrativa, né? Vai causar impacto ali, de certa forma, nos serviços ofertados à população. A minha pergunta é, o quanto isso vai afetar a população? Qual a sua avaliação em relação a essa reforma administrativa, secretário? A avaliação é positiva, Pedro. Não vai afetar. Vai afetar de forma positiva o trabalho, a prestação de serviço aos munícipes, que é a principal razão de ser uma gestão. Então, o que vai dinamizar é a forma de eficiência da gestão. Nós estamos melhorando alguns cargos de confiança comissionados, está diminuindo alguns outros cargos, está criando 2 novas secretarias, 3 novas adjuntas, e assim mesmo diminuindo o cargo. De 816 vai chegar a 760 e poucos cargos. Então, já foi aprovado pelo Legislativo, mas ainda não chegou à redação final do projeto na Prefeitura Municipal para que o prefeito possa realizar a sua sanção. Então, nós estamos aguardando. Nós achamos que de hoje até sexta-feira a Câmara Municipal já fez a tramitação toda dela lá na Câmara Municipal e já enviará para a Prefeitura. Assim que chegar, iremos passar para o prefeito, que ele irá sancionar, e aí nós teremos a realização de fazermos alguns decretos para regulamentar essa nova formatação de servidores comissionados da Prefeitura Municipal. Nós temos certeza que terá uma eficácia maior na prestação dos serviços. A serviço de regulamentação e concessão para a construção de empreendimentos novos na cidade, construção de casas, será desburocratizado. Tem um projeto que inclusive está na Câmara Municipal, os vereadores estão discutindo. Então, haverá um dinamismo maior na concessão de alvará para a construção e aprovação de projetos na Prefeitura, que isso vai ser muito importante para a cidade de Cuiabá.
servidores não terão a necessidade de ficar buscando as vírgulas. A responsabilidade vai ser de quem vai empreender e de quem vai assinar tecnicamente, porque todo jeito não está dispensando o arquiteto e nem o engenheiro, nem o engenheiro calculista. Todos terão essa responsabilidade, mas quem vai ter a responsabilidade e quem vai assinar é que tem que ter a devida atenção, e nós vamos buscar somente a observação da ocupação do solo e as determinações da legislação. Está tudo certo? Construa-se. Secretário, a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho, uma pausa obrigatória por conta da rede. A gente vai acompanhar o repórter CBN, mas já já a gente está de volta. 8 agora, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, dia 18 de fevereiro. Mandar um alô para todo mundo que está na nossa sintonia. O Rodrigo Neto tá mandando um abraço, diz que está no escritório trabalhando e acompanhando a nossa transmissão. O professor Luciano também está aqui acompanhando o nosso jornal, tá deixando a mensagem dele no YouTube. Seu Tiburcio também tá mandando um alô aqui para toda a nossa equipe. Já já também. Diga. Como que é o nome dela, secretária? É a Jussiane Borges. Jussiane Borges, tá lá. Coloca ela nessa lista aí. Um abraço. Aqui nos bastidores o secretário falava, né? Minha esposa tá ali na escuta. Se não mandar um alô, misericórdia. E Beto 2A1 também tá pedindo para falar aqui que é fã do senhor. Opa, tá mandando um abraço. Ô, deputado. Tá andando e tá aqui pentelhando no WhatsApp. 8h38. Um abraço, chefe. Também somos seus fãs. Ô, secretário, aproveitando o gancho de um assunto que o senhor tratava aqui no primeiro bloco, o senhor falava de uma forma positiva dessa questão do Abílio estar ali muito presente, né, nas secretarias. Para algumas pessoas, isso é visto como de uma certa forma de um jeito negativo, como se ele fosse um pouco centralizador, que não desse autonomia a seus secretários. De fato, isso estaria acontecendo na prefeitura? Como é que é essa relação aí? O Abílio estando presente ali a todo momento, né, em diversas pastas, uma hora vai cansar. Tem algum secretário que está incomodado aí com essa proximidade toda? Como é que tá a relação ali? Se tiver alguém incomodado, ainda não se pronunciou. E é uma relação muito franca e aberta com todos. Não há ingerência em nenhuma secretaria por parte do prefeito. Ele dá autonomia a todos para discutir todos os assuntos relacionados às pastas afim. Agora, há uma cobrança de que realmente todos devem ter um foco de gestão unificada. Isso não tem discussão. O prefeito Abílio não abre mão de saber tudo que está acontecendo nas secretarias, e eu acho corretíssimo. O prefeito não pode deixar e relegar e nem deixar a lavonter, porque as secretarias não são capitanias, não são feudos, elas fazem parte de uma gestão da qual tem um plano de governo que foi registrado, inclusive no TRE, e que todo mundo que assumiu a sua pasta tem que ser sabedor que existe um direcionamento. Então, o prefeito Abílio faz esse direcionamento, cobra a produtividade e a produção desse secretário, mas interferência eu não vi em nenhum. Agora, ele busca, e ele é muito proativo, ele busca estar presente em todas as secretarias para ser sabedor do que está ocorrendo. Então, eu não vejo, até porque cada secretaria é uma unidade orçamentária, ela tem autonomia, então não teria como o prefeito fazer ingerência. Se houver isso, o secretário também não será, de forma alguma, irresponsável se houvesse, mas o prefeito ele tem a responsabilidade de que a unicidade do projeto que foi aprovado pelos eleitores sejam colocadas em práticas. Então, nós não temos dificuldade. E ele falou muito claro, gente, se tiver algum problema, alguma situação, não deixe de comunicar aqui a gestão. Tem aqui o secretário de governo, tem o chefe de gabinete, tem todo um aparato para dar sustentação a todos os secretários. E principalmente o prefeito Abílio. Eu não posso nenhuma informação ser deixada de lado para mostrar a ele o tanto que ele conhece da gestão. Então, se o prefeito Abílio tiver
estivesse sufocando, eu tenho certeza que algum secretário já tinha pedido o chapéu para ir embora. Mas não está tendo, não. E falando do Beto, eu vou dar os parabéns aí para o Beto. O deputado Beto 2A1 é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar também e dialogar com ele. É um diálogo muito franco com ele, né? E ele é importante para o estado de Mato Grosso. A gente fica feliz dele estar na audiência. Tá nos ouvindo, né? Igor Tax, fica à vontade, meu amigo. Secretário, obviamente a prefeitura de Cuiabá tem dificuldades das mais diversas, né? Recurso é algo que, de fato, tem que ser buscado, esses 100 milhões anunciados pela bancada federal. Eu já teve várias reuniões com o governo do estado. Ontem, inclusive, encontrei com o secretário Reginaldo, conversando com o governador Pivetta sobre recursos para a área de obras e infraestrutura do município. Me parece que a reunião lá foi muito boa, com a presença de vereadores e o deputado Diego Guimarães. Também a Assembleia Legislativa buscando ajudar de alguma maneira. E a grande pergunta é: governo federal. O governo está em crise, diversos problemas, inclusive de ordem econômica, mas o governo federal sempre vai ser o governo federal. Apesar da distância ideológica entre PL e PT, obviamente pontes precisam ser construídas para buscar recursos. E a informação que a gente recebe é que o senhor tem sido essa ponte. Como é que tem sido essa busca, essa conversa? O senhor esteve em Brasília recentemente, conversando com ministros. Como é que vai ser essa relação institucional entre a Prefeitura de Cuiabá e o governo federal? Vai ser uma relação respeitosa, mas buscando tudo que for de direito para o município de Cuiabá. Cuiabá não irá de forma alguma se isolar em relação ao governo federal, em relação aos benefícios e ao que tem direito. Porque aqui o povo é trabalhador, o povo são pagadores de impostos, e nós precisamos ter essa contrapartida. Não só as transferências obrigatórias que nós queremos transferências voluntárias também, voluntária em cima de programas, e nós vamos buscar com a bancada do PL a nível nacional, nós vamos buscar com a bancada regional, que é a bancada de Mato Grosso. Todos os parlamentares já se colocaram à disposição de estar fazendo essa interlocução. Nós vamos buscar essa interlocução, não vamos ter preguiça de ir a Brasília, nós não vamos nos curvar à questão ideológica. Tudo que for ideológica do governo federal, nós iremos se posicionar contra. O prefeito Abílio é bem tranquilo nessa relação. Não vai aceitar de forma nenhuma colocações ideológicas na área da saúde, na área da educação, principalmente, na área cultural. Isso não vai aceitar, mas buscar o que é devido para assistência social, para a diminuição da desigualdade social, para o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, buscar acolhimento das pessoas que sofreram nessas últimas enchentes. Tudo isso aí nós vamos buscar. Não será de forma alguma por falta de interlocução que o governo do prefeito Abílio ficará isolado. O prefeito Abílio é muito tranquilo nisso, ele sabe que temos que fazer essa interlocução, ele está pronto também para participar, ele só não vai tirar foto do lado do Lula e ficar com a bandeira desfraudando comportamentos ideológicos desse governo que se encontra instalado no Palácio do Planalto. Isso ele não irá fazer, certo? Mas fazer com que busque os direitos dos cuiabanos de Cuiabá, nós vamos buscar recursos para a infraestrutura, que tem muito que buscar, e principalmente com o governo do estado, a interlocução com o governo do estado. Sexta-feira eu tive uma conversa, um diálogo com o governador Mauro Mendes e com o vice-governador Pivetta. Por mais de 3 horas nós ficamos sentados, conversando, dialogando, o secretário Fábio junto, e nós discutimos muito os posicionamentos e principalmente as necessidades de Cuiabá. Então foi uma conversa muito importante e que vai avançar. O governador estendeu a mão e falou que é parceiro, cobrou de nós alguns posicionamentos que ele acha que poderíamos melhorar ainda. Ele deu sugestões, ele
deu alguns conselhos, e isso é importante, e, lógico, esse governo que aí está, ele está sentado também com a participação do PL. O PL foi parceiro dele. E agora nós estamos buscando que ele realmente fique nessa interlocução diária com a capital. Já está nos ajudando muito. Ajudou na questão da parte de ortopedia, ajudou na parte de medicamentos nesse último mês e segurou a situação nossa. E eu tenho certeza. O que o governador falou? O governador falou que vai fazer o planejamento estratégico dele depois de reconhecer nesse primeiro trimestre o que realmente irá acontecer, tentar ver a conjuntura futura, visualizar os últimos 9 meses que faltará, e aí sentará com a capital, com o prefeito Abílio, para tomar um posicionamento de uma ajuda mais efetiva para que nós possamos tapar os buracos de Cuiabá, limpar as calçadas, os passeios. Nós estamos com os passeios que tem muito ainda sujeira, nós queremos melhorar esses passeios. O prefeito Abílio tem uma visão de urbanista, que ele é arquiteto, e ele sente no coração dele quando ele passa num lugar e ele vê que aquilo não tem uma acessibilidade, não tem um cuidado, né? Então, ele tem um zelo muito grande, e vocês vão ver, depois que nós enfrentarmos essa situação de calamidade financeira, como vai desenvolver os projetos em Cuiabá de uma forma mais célere. 8h49, o secretário de Governo de Cuiabá, Ananias Filho, conversa conosco nessa manhã. Pedro, fica à vontade para trazer aí mais dúvidas. Secretário, ainda no campo da articulação, agora voltar aqui a falar de Cuiabá, mais precisamente da Câmara. A gente sabe que a Abílio tem maioria, mas em todo caso, acompanhamos alguns vereadores da base se posicionando contrários a alguns projetos, vetos, né, uma situação que o senhor precisa também, né, estar acompanhando ali essa articulação. Esse é um ponto a ser observado, essas mudanças no decorrer, né, no andar da carruagem. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão para manter a base ali mais alinhada? Projetos não tivemos contrariedade ainda, Pedro. Projetos, todos eles foram aprovados da forma tal como foi enviado. Tiveram algumas emendas de alguns projetos, e uma emenda foi acatada, as demais foram rejeitadas no próprio Legislativo. Agora nós tivemos dissonância de uma base em relação a alguns vetos, e esses vetos foram conversados bem antes, foram colocado o veto, a assinatura do veto do prefeito Abílio, às vezes com o coração, inclusive partido, como ele fala, ele doeu no coração dele colocar o veto a determinados projetos, mas ele não via como contrariar o parecer jurídico que foi instituído, inclusive não pela equipe do prefeito, escolhida pelo prefeito Abílio, foram alguns pareceres que já tinha da gestão anterior, então não teve essa remodelagem, e alguns projetos que tinham veto total, inclusive, foram refeitos os pareceres, a decisão política de fazer vetos de forma parcial. Agora, alguns vetos na merenda escolar. Quem não gostaria de conceder que os alimentos que fossem feitos também pudessem ser para os servidores, aqueles colaboradores, professores e pessoal do administrativo que estão ali, que às vezes sai de casa de manhã e voltam à tarde, que ficam a jornada às vezes até de mais de 10 horas por dia numa escola. Qual gestor não gostaria de alimentar esse povo? Mas há um impedimento legal por parte do governo federal, do incentivo que eles dão à compra de alimentos para a merenda escolar, que os alimentos têm que ser confeccionados para somente os alunos. Se você quiser servir, você tem que fazer uma outra estrutura, tem que fazer cozinha, refeitório, em todos, diferente do que se prepara para o aluno. Então, ele colocou veto nessa. Na questão da mulher também,
havia uma orientação, um veto, um parecer que não poderia estar sancionando aquela lei, e ele reuniu todos os vereadores, inclusive indistintamente, o convite foi aberto para todos discutirmos os vetos, e ele deixou claro para os vereadores: olha, eu estou vetando, mas não irei fazer encaminhamento de voto do governo. O governo não vai orientar o voto a vocês. Vocês façam a discussão conforme a consciência de vocês, e não vai ter uma imposição de governo para que mantenha ou derrube o veto. Então, estamos muito tranquilos com a base. Os vereadores estão começando a se aproximar de uma forma de dar conselhos, dar opiniões. O Abílio ouve muito a Câmara Municipal, até porque ele já foi vereador, foi deputado federal, ele sabe o que é a força de um parlamento. Então, estamos com tranquilidade, Pedro. Essa pergunta é muito importante, inclusive para a gente mostrar para a população que está havendo um diálogo. Nós temos um diálogo muito aberto. O que mais impressiona é a forma transparente do governo Abílio, do prefeito Abílio, fazer a discussão de qualquer tema. Ele chegou com muita tranquilidade no governo, então ele é muito transparente em discutir. Pedro, tem só um recadinho para trazer para a nossa audiência, antes da gente trazer mais uma pergunta aqui para o secretário. Fica à vontade, Pedro. Obrigado, Camila. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Camila. 8h54, você que está sintonizado aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, a gente está conversando com o secretário de governo aqui da capital, Ananias Filho. Secretário, ainda sobre aquela questão um pouco mais orçamentária, o senhor chamava atenção, né, para esses valores aí, algumas dívidas a curto, médio e longo prazo que passam de 2 bilhões de reais, e para além disso a gente tem aquela comissão, né, que está sendo liderada ali pelo secretário Murilo, que trata da questão da renegociação dos contratos. A gente já tem um balanço de como é que está isso, valores que precisam ser renegociados, esses contratos que têm débitos, né, da gestão passada, eles já começaram a ser pagos, vai ser feito algum esquema de escalonamento? Como é que está aí o trabalho da comissão? O senhor está acompanhando também? Aliás, não estou acompanhando diretamente, mas estou recebendo as informações, e todos os secretários estão recebendo informação através da eficiência do secretário Murilo. Ele é muito ativo e eficiente e nos faz demonstrativo praticamente toda semana. Pagamentos de contratos antigos ainda não iniciaram, até porque não está sobrando dinheiro em caixa ainda. Está havendo corte. O corte, então, está deixando de fazer o gasto, mas não tem ainda uma receita, porque não houve incremento da receita que nós desejaríamos para começar a pagar o passivo deixado pela gestão anterior. Então, a partir do incremento do IPTU, nós temos certeza que começará a ter um saldo, e aí buscar começar a negociar pagamentos. Então, a gente está vendo a colaboração de vários fornecedores. Tem fornecedores que têm contratos com a prefeitura e que está dando descontos, isso já está sendo repassado. A determinação é que todos os secretários, diminua de forma sem pestanejar, pelo menos 25% a 30%
dos valores contratados nas suas secretarias. Eu creio que todo secretário fará o dever de casa e, além do mais, é uma tarefa muito com lupa que tem que fazer, porque tem que haver a diminuição dos contratos e não pode haver a diminuição dos serviços essenciais prestados. Então, isso tem que ter muito malabarismo para ser feito, porque os serviços essenciais, a população não pode ser sacrificada, até porque ela já pagou no recolhimento de seus impostos, então ele esperava uma prestação de serviço. E às vezes, com essa dívida acumulada, às vezes tem fornecedores que podem falar, eu não vou prestar o serviço essencial porque eu estou com um débito. E nós não submetemos, e o prefeito Abílio esteve à frente disso, não se submeteu a nenhuma chantagem de ninguém para que pudesse, ou eu recebo ou eu presto. Até porque tinha muitos que tinham até 4, 5 faturas lá. Mas por que não tinha essa atitude antes? Mas houve, então, agora, já na atual gestão, essa pressão, essa chantagem, entre aspas, por parte de empresários? No começo, foi feita uma situação que era usando os colaboradores da empresa, mostrando que não ia prestar serviço. O prefeito Abílio falou, olha, tudo bem, eu não vou conversar dessa forma, e essa forma não vou conversar com nenhum fornecedor, e aí estancou. Fez igual se fez com o governo do estado. Vocês lembram muito bem quando o governador Mauro assumiu, recebeu uma pressão na secretaria. Lembro de um caso lá na Secretaria de Educação, que a secretária foi ameaçada, inclusive, e ele falou, olha, pode chamar o fornecedor aqui, eu não aceito ameaça, eu não aceito chantagem, não irei me curvar. E assim o prefeito Abílio também agiu, olha, não vou aceitar chantagem de ninguém, não vou aceitar pressão para que eu possa pagar algo que foi feito lá atrás e que eu não tinha o que fazer. E agora, eu vou me responsabilizar do dia a dia daqui para frente. Então, ele está fazendo. Então, os fornecedores estamos buscando pagar pelo menos as prestações de serviços agora, os essenciais, e também buscando cortar o que não tem tanto de essencial, e fazermos, assim que tiver um caixa positivo, começar a pagar os serviços que foram prestados e não foram quitados. Então, o passivo só começa a pagar após ter receita em caixa, não tem receita sobrando ainda. Nós vamos ter aí o IPTU, aí é diferente do Estado, né? O Estado consegue aumentar a sua receita bem mais do que um município. O município tem o quê? ISS, QN, tem IPTU, tem ITBI, coisas que não se muda a alíquota da noite para o dia e não se muda o aumento da arrecadação. Então, nós temos alguns serviços sendo cortados e a diminuição do custeio da máquina que tem que ser feito para que possa resolver. Então, dá uma distância maior de solução para a problemática que aí se encontra. Fazendo o jargão popular, a solucionática da problemática será depois de muito tempo. Ô, secretário, vou pedir para o senhor ficar só mais uns minutinhos. Marcos já está me apressando aqui, mas eu sei que Igor quer perguntar ali do PL rapidinho, mas a gente precisa fazer aquela pausa obrigatória, e na sequência a gente volta antes de encerrar por aqui para a gente falar do partido. É bem rápido. Agora 9h06, reta final aqui do nosso bate-papo com o secretário municipal de governo, secretário Ananias Filho, mas a gente tratou aqui de alguns assuntos relativos à gestão, né, do prefeito Abílio Brunini aqui na capital, nesses quase 50 dias de administração, mas eu sei que Igor Tax quer falar também do PL, da organização para o processo eleitoral de 2026, fica à vontade, Igor. O Ananias está como um Ancelotti no Real Madrid, né? Tem o Mbappé, tem o Vinícius Júnior, aí tem o Endrick no banco, puxa o Endrick, põe o Endrick para jogar. O PL está mais ou menos assim aqui em Mato Grosso. Como é que está a preparação para a eleição do ano que vem? Eu sei que os desafios são grandes da administração, mas o senhor é presidente do partido. E hoje o PL ficou muito grande aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, com as prefeituras que venceu, pela espessura ideológica que o PL tem aqui, e a influência do ex-presidente Bolsonaro, e tem uma expectativa grande para o caminho que o PL vai seguir na eleição do ano que vem. Balbinotti,
o Ayrton Fagundes. O Ayrton já contratou assessoria de imprensa para campanha, que eu tô sabendo. Marketing para campanha. Tá quietinho. O Balbinotti tava aparecendo, deu uma sumida, né? Deu uma segurada. Ontem lá no gabinete do Piveta tinha um monte de gente do PL já pré-candidato sondando. Para que lado que vai o PL? O MDB já tava lá fechando com o Piveta ontem. Como é que vai o Ananias jogar as cartas nessa mesa aí? É de partido? Eu vou tirar a capa de secretário. Tá? Tem toda uma estratégia aqui, né, secretário? Tirar a capa de secretário e vou passar a falar sobre o partido. O partido tá com muita tranquilidade. O que primeiramente, eu tenho que ter alinhamento. Cachoeira, ela não corre de baixo para cima. Cachoeira corre sempre de cima para baixo. Então, eu, como um bom entendedor disso, já fui no Valdemar, estou conversando com o presidente Valdemar, dialogando com ele e buscando um posicionamento. Então, tem que ter um alinhamento muito grande do presidente Valdemar, do presidente Bolsonaro, para que eu possa fazer também a mexida das pedrinhas aqui. Como dizia meu velho pai, as pedrinhas se movem, se mexem e a gente tem que ir juntando elas para ver o melhor caminho. O PL está muito tranquilo, Igor, e nós temos dois jogadores de alto nível, que é o senador Wellington Fagundes, que está iniciando um processo de maturação da pré-candidatura dele cada vez mais forte, com determinação. Ele tem essa tranquilidade do partido para a construção, tanto a nível nacional como estadual. O Odílio Balbinotti também ele se posicionou, estava realmente com uma tesão forte para o procedimento da campanha dele, e agora a gente vê que ele agora está mais focado num problema lá em Rondonópolis, e ele fala para mim, olha, eu estou sendo consumido aqui tal quanto você aí no partido e na prefeitura, então dá um tempinho para a gente respirar aqui. Quando colocar a casa em ordem eu volto, mas está marcada ainda a filiação dele para março, e isso é muito tranquilo, e a última conversa não mudou nada, então nós vamos estar tranquilos. E nós temos ainda a questão do governo do estado de Mato Grosso, o Piveta como candidato do Mauro, que nós não temos nenhuma dificuldade de buscar regimentar uma possível aliança, porque o PL sozinho, o PL é forte, é grande, ficou bem estruturado, mas nós não queremos ser o dono da razão, o senhor da exclusão dos demais. Não, pelo contrário, a arte da política é conversar, e eu estou conversando muito com o Piveta, vocês podem ter certeza. Eu converso com o Piveta toda semana que dá. O Piveta é uma pessoa decente também, nós nunca excluímos ele das conversas, e vamos cada dia mais. Ele pode ir para o PL também? Existe essa possibilidade? Porque vai sair a Federação União, Paraná. Não dialogamos nenhuma vez a migração dele para o PL. Isso eu e ele não discutimos. Se ele discutiu com outras pessoas, ele não me informou. É lógico que o PL é o sonho de consumo de tanto dos candidatos a deputado estadual, deputado federal e também a senador e governador. Entendeu? Nós temos uma aliança que nós podemos mantê-la ou não. A pressão é grande. Eu tenho alguns pensamentos. A gente sabe que quem é 100% Wellington, nós sabemos quem é 100% Odílio, e nós sabemos quem é 50% o Wellington, quem é 50% Odílio, porque o outro 50% também pertence à presença do Otaviano Piveta no PL. O Otaviano Piveta tem relação com alguns prefeitos que foram eleitos pelo PL também. Isso eu não fecho os olhos. Nós sabemos que na região oeste aqui, o pessoal na região oeste e no Médio Norte, eles têm uma predileção maior pelo Piveta. E eles já externaram isso. E não é nada fora do normal.
eles expressarem essa opinião. Tem alguns que expressam claramente, olha, tem que ser o Wellington, tal, e vem na minha cabeça tentando com que eu já defina. Eu não vou ser o definidor. A definição de tudo vai se passar por uma grande e um amplo diálogo com todos, com que tem mandato, deputados, prefeitos, vereadores. Eu vou conversar, vou dialogar. E, então, nós estamos muito tranquilos. Agora, o Mauro também tem essas dificuldades, porque ele está na União Brasil. Ele está na União Brasil. Na União Brasil também tem um senador da República que finda o mandato agora nessa eleição, Jaime Campos. O que fazer com um líder desse tamanho também dentro do partido? Então, tem muitas pedrinhas que têm que ser ajeitadas. Nós temos o MDB. O MDB vem para um posicionamento. E o que o PMDB vai levar? O PMDB tem uma candidatura forte que está colocando como senador da República, mas que tem uma ligação familiar também dentro do PL. Então, é a política. Mas o senhor tem a visão que hoje existe um grupo constituído que governa o Estado, que é o grupo do governador Mauro Mendes, que tem ali o Piveta como pré-candidatura, e assim, analisando o momento, a foto do momento é que o único partido que pode, de alguma maneira, obstruir isso é o PL. Hoje você não tem uma esquerda organizada, né? A esquerda não está organizada, você não tem uma oposição de um outro partido ao governo do Estado, né? Tem muitos nomes dentro desse bloco, mas o partido que pode organizar uma chapa para contrapor o grupo é o próprio PL. O senhor tem essa visão de que se tiver, se for bem conversado, acaba ficando basicamente um grupo só? Eu tenho esse entendimento, sou sabedor disso e tenho ainda a certeza, porque o PL não pode ser uma ilha e o PL tem esse conhecimento de que é muito forte. Agora, nós também que fazemos parte da direita, que ideologicamente que foi esse movimento a partir de 2018 ficou mais caracterizado e mais claro para a população que de direita e esquerda, se nós não formos inteligentes, mesmo sendo um Estado predominantemente de direita, se nós não tivermos a capacidade e uma sabedoria de nós sentarmos, nós estamos, mesmo a esquerda, tendo aí somente uma candidatura, nós corremos o risco muito sério de nós estarmos perdendo espaço para essa esquerda, coisa que a população não quer. Notadamente na vaga do Senado isso pode acontecer. Pode né? acontecer. Se fracionar, tiver 2, 3, 4 candidaturas aí, sobra o número de votos que o Fávaro tem e acaba voltando. E aí corre esse perigo, tanto Mauro Mendes como Medeiros, que são pré-candidatos. Janaína, corre em perigo todo mundo. O pau que dá em Chico, dá em Francisco aqui. E nós temos que ser sábios. A sabedoria política é não querer dividir para avançar. Nós temos ainda o Galvão, que está aí colocando a candidatura dele de forma bem clara. Teve mais de 300 mil votos. Né? Então, nós não podemos desprezar nenhum posicionamento político nesse momento. A gente tem que ser grandes o suficiente, sábios o suficiente para podermos sentar à mesa e fazermos com que a gente diminua cada vez mais a visão de divisão desse aspecto de direita. Não é porque o povo é de direita que são obrigados a votar só em um. E o povo não pode ser encabeçado. Eles têm que ser realmente fundamentado, argumentado para que isso possa estar fazendo a modificação da vida deles e melhorando cada vez mais as condições de vida. É isso que eu penso, viu? É um pensamento meu que eu busco colocar dentro do PL. Agora, nós estamos bem tranquilos com a chapa de deputado estadual e deputado federal. Nós temos aí, faltando só uma vaga para ser preenchida de candidatura a deputado federal e nós temos 15 pretendentes. Nós temos uma vaga para 2 para mulheres e nós temos aí 8 pretendentes nessas vagas. Então, estamos tranquilos em relação às proporcionais. E em relação ao Senado Federal, toda a articulação do Senado Federal, quem determina no PL chama-se Jair Messias Bolsonaro. Isso está decidido, certo? Então, o Medeiros, que agora é o nosso pré-candidato desde a campanha municipal, todos os compromissos que foram feitos com os pré-candidatos a vereadores, candidato
a prefeitos, tinha o entendimento de que tem o entendimento que o nosso pré-candidato a senador da República pelo PL chama-se José Medeiros, e isso nós não vamos abrir mão, porque já foi uma determinação do presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar. Secretário, queria agradecer a participação do senhor aqui conosco nessa manhã, dizer que na próxima, perdão, tô meio gripada. Segue aí, Igor, fiquei ruim, perdi a voz. Perdeu a voz. Secretário, obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? Venha mais vezes e nos informar o ouvinte da CBN com relação aos trabalhos da Prefeitura de Cuiabá e também do PL. Falar só do PL na próxima vez. Ah, Voltei, tá. recuperei. Dá tempo. Dá tempo. Tem bastante assunto para falar do PL. Aí né, na cara? próxima já começa sem o blazer, então, secretário. Ah, já tá começa bom. pelo político. Espero não ter decepcionado nem aos seus ouvintes e nem a vocês da bancada, dizer que estamos sempre abertos. Vocês fazem uma parte importante do melhoramento das condições administrativas da cidade de Cuiabá. Vocês são parceiros que nos conduzem a fazermos a coisa certa. Então, muito obrigado, Camila, muito obrigado, Igor, muito obrigado, Pedro, obrigado a todos que estão aqui participando e fazendo acontecer. Espero não ter decepcionado vocês e, às vezes, a gente não dá a resposta que vocês desejam, porque, às vezes, também a gente não pode falar tudo, principalmente do partido, porque a arma é alguns segredos. Alguns segredos precisam ser mantidos, né, secretário? Da parte do partido, da parte da prefeitura, como diz o prefeito Abílio, tudo tem que ser com transparência. Agradecer ao secretário Max Aguiar, tá aqui conosco também, ele pedindo para mandar um alô para a mãe dele, dona Salvelina Aguiar, tá lá no bairro Três Poderes, ela que tá sempre nos escutando, né, Max? Hoje o Max está muito preocupado, porque ele sabe que hoje o time dele, o Vasco da Gama, vai levar uma peia do União Esporte Clube lá em Cariacica. Vendeu o mando de campo, União, levou para longe o jogo, o Max já tá de olho ali, preocupado. Diz ele que vai ganhar, não sei não, vou até torcer. Conheço três vascaínos, né? Só? Os três. O Anderson, que tá aqui, o Max e o Márcio Barreto. Eu acho que Ai, já dá 50% da torcida do Vasco no estado. Não seja injusto. Meu irmão Gilmar de Moura também é fanático. já deu 50%. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora.